tabuleiro de xadrez, né, com todas as peças. A gente tem aqui geralmente, né, ele é disputado entre duas pessoas em um tabuleiro com 32 peças, 16 para cada jogador, de 6 tipos diferentes. Então, são 6 peças diferentes de xadrez. Cada tipo de peça se movimenta de uma forma distinta durante o jogo, ok? O objetivo do jogo é dar o cheque-mate ao rei adversário, ou seja, ameaçar o rei do oponente com a captura inevitável dele, então que ele não consiga mais ter uma forma de fuga. Os jogos não precisam terminar necessariamente com o cheque-mate, pois os jogadores podem desistir a qualquer momento também, se acreditarem que perderão a partida, né? Então, se ele vê que não tem mais chance, ele pode desistir, pega a pecinha, derruba aí, acabou, ok? O objetivo do jogo, então, do xadrez, é dar cheque-mate ao rei adversário, ou seja, colocando ele sob ameaça de captura, de cheque, né? Sem que ele tenha como escapar desse cheque-mate. Ele vai ser encurralado, ele vai ser, ele não vai ter como fugir mais. Para qualquer lado que ele vá, ele será pego por uma das peças do adversário, do oponente. Então, vamos ver quais são essas peças do tabuleiro do xadrez. Iniciaremos aqui com um rei, como já falei, a maior pecinha aqui. Tem geralmente uma cruz, né, no topo dela. Depois a dama, que é a segunda maior, a dama. Ela só não tem essa cruz aqui em cima, que nem o rei, né? Depois vem 2 bispos, né? Esses são os bispos. Eles têm um cortezinho, geralmente, na frente, e aqui essa parte de cima, ela é arredondada. Esse é o bispo. E 2 cavalos. 2 cavalos, né? Literalmente, bem bonitinhos, 2 cavalos. E as torres, 2 torres, aqui estão elas, e 8 peões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peões. Então, eu sou os pretos, né, contra um adversário que está com as peças brancas. Os movimentos são alternados, sendo que o jogador que detém a peça branca, no caso, meu adversário, é sempre quem faz o primeiro lance. Então, quem inicia a jogar no xadrez é quem está com as peças brancas. Não tem um sorteio, não tem para o ímpar no início. Então, nesse caso, seria o meu oponente ali, meu adversário. E o objetivo secundário do jogo é proteger o seu próprio rei, evitando que ele leve o cheque-mate, né? E acaba a jogada, o cheque-mate no rei. E é proibido no xadrez colocar o rei próprio em xeque-mate. Tu não pode colocar o teu rei. Tu quer desistir, vai lá e põe o teu rei. Não, desiste, vira a pecinha, acaba o jogo por desistência. Ok? São regrinhas próprias do jogo especificamente. Ok? Movimentos de captura das peças. Então, todas as peças, em exceção o cavalo, tá? Independente de quantas casas eles andam, tem um raio de ação limitada, ok? Por outras peças, amigas ou inimigas, ou seja, caso de uma peça amiga esteja em seu caminho, tu não pode passar por cima dela, que nem na dama, né? Tu não pode passar, derrubar ela. Não, você vai até onde tem uma peça ou sua ou o único que pode, né, passar sobre uma peça é o cavalo, como eu falei anteriormente. É o único que pula, né? O cavalo pula, então é o único que passa sobre a outra peça. Vamos para cada... Eu vou explicar cada pecinha, né? Eu acho que fica mais fácil a gente entender, né? Os movimentos, jogadas. Vamos começar pela torre, que estão aqui nas pontas do tabuleiro. A torre se movimenta em direções ortogonais, ou seja, pelas linhas horizontais, dessa forma, ou pelas linhas
ou colunas verticais, pelas colunas verticais ou pelas linhas horizontais, não podendo se mover pela diagonal. Então, ele não faz movimento na diagonal. Aqui, no caso, ele só irá se movimentar sempre reto, né? A gente diz quantas casas ele desejar, se estiver desocupadas. É claro, se eu estiver aqui, tiver um peão aqui na minha frente, eu não posso atropelar, passar por cima dele, eu só chego aqui, né? Ele está obstruindo o caminho, ok? Vamos para a próxima peça, importante, os bispos. Os bispos se movimentam nas direções diagonais. Diagonais. Então, ao contrário da torre, o bispo anda sempre diagonal, da mesma forma, sem que haja obstruções, né? Ele não pode passar. Aqui ele pode tomar um peão, né? No caso, ele toma aqui o peão, tirou a pecinha, né? Então, ele ganhou uma pecinha. Como se diz, comeu, né? Comeu a pecinha. Então, o bispo só anda na diagonal, livremente, desde que não tenha, caso tenha uma peça sua, né, na diagonal, aqui tu não pode passar sobre ele, ok? Só até aqui. Chama de peça amiga, né? Vamos para a rainha. A rainha, ou também é chamada de dama, né? Dama, aqui está ela. É uma das peças mais importantes do jogo de xadrez, porque ela pode se movimentar quantas casas quiser, né? Tanto na diagonal, como também na vertical, na horizontal, porém apenas em um sentido em cada jogada. Ela não pode fazer curvas, L's, né? Não pode fazer uma esquina aqui. Se ela seguir uma direção diagonal, ela vai andar só naquela direção diagonal. Se ela decidir andar na linha horizontal ou na coluna vertical, né, ela não pode fazer que nem o cavalo pode, já vou explicar o cavalo. É a única que faz uma esquina e uma curva. Mas antes do cavalo, vamos para o rei, né? O rei pode se movimentar em todas as direções, mas limitado somente a uma casa de cada vez. Então, assim como a dama, a rainha, ele só pode se mover uma casinha de cada vez, não pode ter esse acesso livre que nem a dama ali, a rainha, né? Se ele vem para o lado, se ele vai para a diagonal, se ele for para frente, mas é uma casinha só de cada vez. Ele tem um pouco mais de limite. O peão, antes do cavalo, o peão é a única peça do xadrez que nunca volta. Uma vez avançou para frente, né, uma casa à frente, ele não pode mais retornar, como as outras peças. E aqui tem uma questão também interessante. Na primeira jogada do peão, eu posso andar 2 casas à frente. Só na primeira, ok? Qualquer um dos 8 peões. Ou uma casa só. A partir daí, eu não posso mais avançar 2 casas, só de uma em uma. E como é que o peão toma uma peça oponente? Né? No caso, na diagonal. Então, aqui o peão vai tomar o peão branco, o preto, na diagonal. E ocupa a casa que você tomou onde estava o peão branco. Tá? Se for a vez do branco ali jogar, ele pode também tomar assim e fica com o peão preto. Então, são algumas das formas de tomada do peão. É a única, tá? Na diagonal e anda para frente. E o cavalo, então? O movimento do cavalo corresponde ao movimento em L, né? Chamam de um círculo, e este corresponde ao movimento octogonal permitido pelo quadriculado do tabuleiro. Então, ele pode andar em forma de L, ou seja, anda 2 casas, aqui ele está parado, né? Ele, 1, 2, pode passar por cima do outro, ele pode vir para a minha esquerda ou para a minha direita, fazendo um L. Então, andou 2 para frente e uma para o lado, ok? Se ele estiver ali, eu quiser fazer 1, 2, o L
né? Então, andou 2 casas para frente, dele aqui, no caso, e uma para o lado, no caso dele ali, para o lado direito, ou se ele quisesse andar para o lado esquerdo aqui dele, também poderia ser, tá? Esse é o cavalo, então ele anda dessa forma, ele pode pular qualquer peça, inclusive as do adversário, não só as dele, né, no preto, e a captura das peças adversárias tem que estar na sua casa de chegada. Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Ele vai tomar a peça branca, porque ali é a casa de chegada dele. Chegou ali, capturou a pecinha branca, né? Se a pecinha branca estivesse aqui, ele não captura ela. Ó. 1, 2, passou por cima dela, não captura ela. Então é na casa de chegada do cavalo. Aqui, aqui. Alguma dúvida? Eu acho que deve ter muitos aí para quem nunca jogou, né? Mas tem mais 2 vídeos ali que não sou eu falando, tá? Tem 2 vídeos gravados que vocês poderão também aperfeiçoar e entender mais. Aqui foi um resumo das regras de movimento das peças, né? E como é que se obtém a vitória no jogo de xadrez? Existem 2 modos de se obter a vitória durante a partida de xadrez. Quando o adversário desiste do jogo, abandona, ou o checkmate no adversário. Então, essas são as 2 formas. E o empate, né? O empate é toda vez que não tem mais como realizar nenhuma jogada possível, né? Não tem mais como realizar nenhuma jogada possível no xadrez. E aqui não é a quantidade de peças, né, que a gente captura. Às vezes tu captura várias peças do adversário e tu vai lá, faz um checkmate, tu ganha, né? Tu não capturou muitas peças do adversário e ganha o jogo, ok?